Meu nome é Amos Eliave. Disse que estava tentando impedir que o Irã se tornasse uma arma viva, que estava ali para sabotar de dentro o próprio regime, que tinha filhos, que era contra a guerra. Me lembro das mãos dele, suadas, tremendo, estendendo um pequeno pendrive como oferta de vida. E foi ali que minha missão oficial morreu. Dei ordem para não atirar e escondi o pendrive comigo. Essa decisão me colocaria num caminho que nem mesmo os desertos de Gaza, as ruas de Haifa ou os bunkers de Teherã poderiam apagar. Depois que escondi aquele pendrive, algo em mim não voltou ao modo automático. Me lembro de voltar à base com o rosto suado, as mãos frias e a sensação de estar carregando um mundo proibido dentro do bolso. Na volta, meu comandante, um homem que eu respeitava mais por medo do que por admiração, me lançou um olhar rápido, como se algo estivesse fora do lugar. Tudo certo na missão, Eliave? Ele perguntou. Eu menti. Nada fora do padrão. Naquele momento, percebi que a maior guerra que eu enfrentaria não seria contra os iranianos. Seria contra o que eu representava. Naquela mesma noite, esperei até todos dormirem. Entrei na sala técnica e conectei o pendrive num sistema que não estava ligado à rede interna. Câmeras cobertas, alarme desativado, só o som da respiração do servidor e meu coração batendo. O que encontrei no dispositivo foi mais do que imaginava. Planos paralelos de sabotagem feitos por cientistas dissidentes iranianos, códigos de desativação de drones, mapas subterrâneos de refúgios civis e, o que mais me destruiu, mensagens de socorro direcionadas a contatos no Ocidente, inclusive em Israel, que haviam sido ignoradas ou convenientemente silenciadas. Ali estava a verdade. O homem que poupei estava tentando impedir um desastre global. E nós, que supostamente representávamos a contenção, éramos o obstáculo final. Passei dias pensando no que fazer. Entregar aos superiores significaria condená-lo, e a mim. Mas esconder tudo colocava minha vida em risco e me fazia cúmplice de uma traição dupla, a missão e a consciência. Procurei minha colega de unidade, Yael, a única pessoa em quem ainda confiava. Discreta, fria por fora, mas humana por dentro. Dividi com ela parte dos arquivos, sem revelar a origem. Ela leu em silêncio. Quando terminou, disse apenas: "Estamos no lado errado da equação, Amos." E foi a primeira vez que ouvi aquilo em voz alta, porque até ali, tudo o que fazíamos era justificado pela ideia de sobrevivência. Antes eles do que nós, diziam. A paz se constrói com força, repetiam.
Mas como construir algo que nasce de mentira? Yael me ajudou a criar rotas de infiltração secundárias para confirmar os dados do pendrive no campo. Disfarçados como técnicos humanitários, cruzamos a fronteira em uma missão falsa de observação. O que encontramos era desumano. Vilarejos destruídos por ataques não reconhecidos, crianças com queimaduras químicas, hospitais improvisados com remédios vencidos enviados por doações externas que nunca chegaram. Falamos com um grupo de jovens ativistas, muçulmanos, cristãos, ateus, todos tentando evitar que o país se tornasse um campo de testes para egos políticos. Voltei para Israel com o estômago embrulhado. Já não conseguia olhar para minha farda sem sentir o peso da vergonha. Comecei a registrar tudo. Criei cópias físicas e digitais. Enviei partes anônimas para jornalistas investigativos. Mas o que recebi em troca foi silêncio. Um jornalista me respondeu: "Isso não é publicável. Não agora. O público não está pronto." A verdade é que o público está sempre pronto. Quem não está é quem lucra com a ignorância. Na semana seguinte, Dariush desapareceu. Segundo boatos, ele havia sido interceptado. Não se sabia se por forças iranianas ou por nossos próprios agentes. Porque quando você começa a ver de perto os bastidores da guerra, percebe que os lados são menos definidos do que os mapas pintam. E nesse cenário, quem fala demais vira problema. E problema se elimina. Recebi um recado dentro do meu armário sem nome. "Você está sendo observado. Escolha seu silêncio." Era um aviso, claro, direto e cheio de veneno. Fiquei noites em... Dormia com a arma sob o travesseiro. Escrevi cartas para minha mãe, para Yael, para mim mesmo, na hipótese de que um dia não acordasse. Mas havia algo em mim que já não aceitava calar. O silêncio era o verdadeiro inimigo. E se o mundo lá fora não queria ouvir, eu precisaria gritar mais alto. Chamaram de Operação Santuário. O nome parecia inofensivo, quase espiritual. Mas, como tudo na guerra, era só mais uma camuflagem para o que realmente acontecia. A operação consistia em neutralizar infraestruturas críticas em território iraniano, que, segundo o alto comando, abrigavam centros de controle balístico. Mas quando vi o plano completo pela primeira vez, num arquivo criptografado entregue de forma não oficial, percebi que algo estava fora do lugar. As coordenadas dos alvos não correspondiam a bases militares. Eram hospitais, escolas, centros de refúgio, quartéis médicos improvisados. Era literalmente uma operação para apagar registros e testemunhas. Procurei Yael. Ela confirmou. Amos, isso não é mais uma guerra contra armas. É uma guerra contra memórias. O que ela disse me atravessou como um projétil lento. Fazia sentido. Os arquivos que tínhamos, os vídeos de Dariush, os testemunhos dos ativistas, tudo apontava para um movimento coordenado de apagamento. Não era só sobre vencer, era sobre moldar a narrativa. Quem sobrevive, escreve a história. E quem morre, vira ruído. Mesmo assim, nos obrigaram a participar. Fomos reativados como parte de uma força de apoio logístico. Oficialmente, estávamos mapeando rotas de risco. Na prática, escoltávamos drones que faziam o trabalho sujo, sem bandeira, sem identificação, sem vestígio. Em uma das missões, vi com meus próprios olhos uma explosão atingir uma construção que abrigava mulheres e crianças. Não houve comunicado, não houve luto. Só silêncio nos rádios e um relatório frio, alvo neutralizado. Naquela noite, eu não dormi. E não fui o único. Yael começou a se afastar emocionalmente. Estava ficando doente. Chorava em silêncio, escondida atrás das paredes da base avançada. E eu comecei a gravar, escondido, claro, com uma microcâmera embutida na lapela do uniforme. Gravei conversas, reuniões, áudios de comandantes falando frases como "se sobrar alguém para contar, falhamos". E a cobertura diplomática está garantida. O Ocidente não vai mexer nisso agora. Passei os dias seguintes montando um dossiê.
vídeos, áudios, imagens, cópias de documentos, e enviei uma parte para uma jornalista americana que vivia em Istambul, sob nome falso. A resposta dela veio em menos de 24 horas. O que você tem aqui é uma bomba, mas se eu publicar isso sem proteção legal, posso desaparecer. E era isso. A verdade era uma arma, mas apenas se alguém tivesse coragem de carregá-la. Foi então que recebi o segundo aviso. Uma visita do alto comando, disfarçada de inspeção. 3 homens, nenhum deles com identificação visível. Fizeram perguntas estranhas, pessoais, sobre minha família, sobre minha rotina, sobre onde costumo sair nos fins de semana, mesmo sabendo que soldados não têm fins de semana. Quando saíram, Yael veio até mim, pálida. Disse que haviam falado com ela também e deixado um recado ainda mais claro. Vocês têm 2 caminhos, o silêncio ou o exílio. Ela tremia, e eu também. Na manhã seguinte encontraram um dos drones destruído. Acidentalmente, disseram, mas sabíamos que foi sabotado. Um dos técnicos, amigo de Yael, havia reconfigurado a trajetória. Ele foi removido da base e nunca mais apareceu. Oficialmente foi realocado. Extraoficialmente ninguém sabe. A base começou a ficar tensa. Soldados se olhando com desconfiança. Oficiais sumindo. Comunicados cada vez mais curtos, mais secos, mais desesperados. Era como se todos soubessem que algo estava prestes a explodir. Mas ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta. E foi nessa atmosfera de medo e censura que Yael desapareceu. Disseram que ela foi enviada para outra missão, mas deixaram tudo dela. O uniforme, o caderno, até os sapatos. Como se ela tivesse evaporado. E junto com ela, evaporou meu último fio de equilíbrio. Passei dias revendo nossas gravações, lendo nossas anotações. Então encontrei, escondido dentro da capa do caderno dela, um bilhete com apenas uma frase. Se eles apagarem tudo, lembre-se, você ainda respira. Naquele momento eu decidi. Não ia mais fugir. Ia falar, gritar. Eu vi, e o que vi foi covardia. Mostrei os vídeos, os áudios, as imagens, tudo. Fiz a transmissão ao vivo por uma rede independente na Deep Web, com espelhamento em vários servidores. E deixei cópias dos arquivos em diferentes locais, inclusive fora do país. Se me apagassem, a história continuaria. Durante a transmissão, o sinal começou a falhar. Tentei manter o fluxo de dados. Reiniciei o sistema 3 vezes. Por fim, finalizei com uma última frase, olhando fixamente para a lente. Você está assistindo isso? Saiba que a guerra que travamos fora é menos cruel do que a que escondemos por dentro.
e a tela escureceu. 2 minutos depois, o gerador explodiu. Corri para fora. Avisou. Alguém me traiu. Ou talvez apenas cumpriram ordens que sempre estiveram prontas para esse momento. Corri por vielas, esgotos, estradas de terra. Troquei de roupa, queimei o colete, apaguei os rastros. Mas ainda sentia a mira apontada para mim. Não importa onde eu fosse, Israel, Irã, Jordânia, Turquia, em todos esses lugares, minha existência agora era um incômodo. Porque ninguém quer um soldado que pensa, e muito menos um que fala. Tentei contato com a jornalista americana, nenhuma resposta. Tentei um hacker russo que havia me ajudado a vazar parte dos arquivos, também sumido. A rede estava ruindo, não pelas mãos do inimigo, mas pelas de quem dizia estar do meu lado. Era como estar cercado de sombras. Cada rosto podia ser um delator, cada porta. Escondia no bolso interno da jaqueta e desapareci entre contêineres, barcos e escuridão. Depois disso, nunca mais vi ninguém que conheci naquela missão. Todos sumiram. Oficiais, técnicos, aliados, traidores, todos apagados ou escondidos. Eu me tornei uma sombra carregando dados, fantasmas e luto. Hoje, escrevo isso de um porão em um país que não vou revelar. Troco de nome a cada mês, mas continuo respirando. Porque enquanto respiro, a guerra ainda não me venceu. Enquanto um só fragmento da verdade continuar existindo, eles não venceram de verdade. O tempo, quando se vive fugindo, não passa. Ele se esconde. E às vezes, quando acordo num colchão emprestado em alguma cidade que não conheço, me pergunto se o que vivi foi real ou apenas um pesadelo tão persistente que colou na minha pele. Às vezes, sonho com Yael. Às vezes, com Dariush. Mas o pior dos sonhos é aquele em que volto à base e ninguém me reconhece. Nem meu rosto, nem minha voz, nem o meu nome. É como se nunca tivesse existido. Faz mais desde a última transmissão. Desde então, a maioria dos links foi derrubada. Os espelhos foram bloqueados. Os jornalistas silenciados ou descreditados. O que sobrou da verdade talvez viva apenas em arquivos offline, escondidos em HDs, enterrados por medo e desespero. Mas há um detalhe que eles esqueceram. A verdade é como pólvora. Não importa o quanto você tente escondê-la. Se acender, ela explode. Mantenho contato com 2 ou 3 nomes que sobreviveram àquela rede. Um deles é um técnico iraniano, ex-refugiado, agora vivendo sob identidade falsa na Bélgica. O outro, um ex-oficial israelense que abandonou tudo e escreve sob pseudônimo. Nos falamos por códigos.
Mensagens que só fazem sentido para quem viveu no meio do fogo cruzado. E o que mantemos não é só sobrevivência, é resistência. Carrego comigo um pendrive preso ao corpo. Não é o mesmo da missão. É uma nova compilação. Imagens, vozes, rostos que se perderam, fragmentos do que deveria ser um memorial, mas que hoje é apenas mais um arquivo esperando seu momento de explodir no mundo certo. Tento enviar de tempos em tempos para jornalistas independentes, mas sei que a mídia mainstream nunca vai abrir espaço para isso. Porque a guerra que travei não é um país, é contra uns e sistemas não sangram, mas matam quem os expõe. As autoridades me tratam como traidor, um perigo à segurança nacional. Já escutei dizerem que estou morto, que fui capturado por forças iranianas, que fui executado por minha própria tropa. Melhor assim, mortos não incomodam, mas estou vivo. E cada batida do meu coração é um grito que eles não conseguiram abafar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo um homem que perdeu tudo. O país, os amigos, a identidade, a fé. Mas também vejo algo que nunca tive antes: clareza. Porque fui treinado para obedecer. Fui condicionado a ver o outro como inimigo. Mas aprendi que o inimigo não era o que me apontavam. O inimigo era a mentira vestida de missão. Era o silêncio travestido de honra. Penso muito nas famílias. Nas mães iranianas que choram filhos que nunca voltam. Nas mães israelenses que recebem medalhas em caixinhas pretas enquanto enterram seus meninos. Penso em Yael, que me disse uma vez: a guerra vai nos esquecer, Amos, mas nós não podemos esquecer da guerra. Essa frase é minha oração diária. Você está ouvindo ou lendo isso agora, saiba. O que você sabe sobre a guerra entre Israel e Irã é apenas uma parte. A superfície, o espetáculo. Atrás das bandeiras, dos discursos inflamados e das promessas de segurança, existe um subterrâneo de interesses, mentiras, manipulações. E existe gente, como eu, como você, tentando sobreviver no meio do fogo. Não quero ser lembrado como herói. Não sou. Cometi erros. Me calei quando deveria falar. Obedeci quando deveria resistir. Mas tive um único momento de coragem. E se você tem esse momento agora, não desperdice. Se ainda existe esperança, ela vive na memória dos que não aceitaram calar. E enquanto existir um só grão de verdade circulando por aí, em vídeos, em textos, em histórias como essa, eles não venceram completamente. Talvez eu não viva para ver o mundo descobrir o que realmente aconteceu. Mas se essa mensagem escapar, se alguém ouvir, então minha missão não terá sido em vão.